Iniciando mais uma live. Hoje a live é muito além do cérebro, o elo perdido entre o intestino, autismo e TDAH. E a gente vai fazer essa live com a nutricionista integrativa, divisão integrativa, Gabriela Chaves, que já está entrando por aqui. Eu vou chamar aqui a Gabriela. É nutricionista, como eu falei, ela é professora de pós-graduações, palestrante. Gabi, cadê você? Palestrante. Oi, Olá. Tô anunciando aqui você, né, como palestrante, professora de pós-graduação, autora de livros, né, como esse livro maravilhoso aqui, da Nutrição do Futuro. Não sei se tem mais alguma coisa, Gabi, depois você pode me complementar. Muito obrigada pelo seu convite aqui. Larissa, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Eu estava aqui tensa porque eu não estava conseguindo entrar na live, mas é porque eu não estava ao vivo ainda. Porque ainda não tinha entrado. E eu estava aqui, gente, não estou conseguindo entrar, já estou até suando. Mas Tudo estou bem. aqui super animada para compartilhar, né, o máximo possível de conhecimentos, de informações com o pessoal de casa, com o pessoal estudantes, mães dos autistas, com o pessoal que se interessa pelo assunto, né, com psicodagogos e toda essa turma da neurociência, enfim, dos métodos. Vamos embora. É isso aí. Então, antes da gente começar, que eu estou cheia de perguntas aqui para você, mas antes da gente começar, eu queria dar dois avisos. Um é que, infelizmente, essa live não vai ficar gravada no Instagram, ela vai ficar gravada, se tudo der certo, no YouTube depois. Então, quem quiser compartilhar, né, e avisar para outras pessoas, né, que não conseguiram estar aqui hoje assistindo ao vivo, que vai estar gravada no nosso perfil da Help 5D no YouTube. E a gente vai soltando aos pouquinhos aqui alguns trechos, aqui que eu digo no Instagram, alguns trechos da live, tá? E eu também queria aproveitar para dar um outro aviso, que amanhã a gente também tem outra live super interessante sobre a biofísica no autismo, com outra super Gabriela, né, que é a Gabriela Matos, que é bióloga quântica, e ela vai falar da biofísica no autismo, complementando muitas coisas que provavelmente a Gabriela Chaves hoje vai falar aqui, vai compartilhar com a gente, né? As duas estiveram juntas palestrando no Congresso Internacional de Práticas Integrativas no Autismo. Então, as duas tem muito o que compartilhar e o que também nos ensinar, né, Gabi? Então, Larissa, o que eu quero dizer é que a gente esteve junto, foi muito legal. E eu e a Gabi, a gente vai trazer muita coisa nova para vocês, porque eu tenho esse olhar bioquímico, então esse olhar mais material, mais no processo da organização ou da desorganização. A Gabi tem um olhar mais biofísico, aonde ela consegue ver energia. E foi muito interessante que a gente chegou a usar um aparelho que no meio do nosso bate-papo eu vou contar sobre esse aparelho, e a gente conseguiu comprovar algo fantástico. E claro, se ela não tivesse conduzindo o aparelho, se ela não tivesse me apresentado, eu não poderia estar aqui agora contando o que foi visto entre fatores bioquímicos e biofísicos. Então, vem muita coisa boa aí isso. pra gente. Então, já pegando esse gancho, você está falando aqui de uma conexão, né? Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho antes dessa conexão. Você falou agora da bioquímica com a biofísica, que já traz para a gente esse olhar do integrativo. O que que a gente veio aprendendo, né, ao longo desse tempo com o olhar mais de um tratamento mais compartimentado, um tratamento que se olhava exclusivamente para o cérebro e que não se olhava tanto assim para o todo? Larissa, eu acho que há um tempo atrás,
tudo era colocado na conta da genética. Ah, o autismo é Uhum. genético, não tem cura, o autismo é porque você nasceu com alterações e papapi, papapá. E hoje, né, com todos nós, aí eu vou dizer, tirar um pouco a classe médica disso aí, mas vamos colocar as mães, os Uhum. observadores, os nutricionistas, os pediatras. A gente sabe, né, quando a gente conversa, quando a gente tem um pouquinho de carinho, de profundidade com esse grupo, a gente acaba sabendo como é que foi a gestação, qual foi o impacto da alimentação da mãe, qual foi o impacto da alimentação do bebê, da criança, aonde mora, se é um lugar de muito minério, se é um lugar de muita poluição, se é um lugar de pouco saneamento básico. Então, Uhum. sabe, eu acho que isso já caiu por terra, porque a gente já comprovou que a epigenética e o câncer está aí com crescimento exponencial e a gente vê o tempo todo é um amigo, é um parente, é um colega com câncer, e o autismo também tem essa influência, sim. Hoje eu digo para você que é muito mais epigenética do que genética. Óbvio, Uhum. não desmerecendo e nem tirando a condição genética. Se seu pai, se sua mãe, se sua irmã, se na família nós temos casos de autismo, é óbvio que existe uma predisposição, mas isso não é um diagnóstico. É só prestar mais atenção na epigenética. Certo. Isso. Então, assim, é isso que você está querendo dizer. Hoje em dia, a gente consegue trazer a epigenética, né? E é um conceito relativamente novo, né? Não é novo assim, mas que ainda bem que agora está sendo mais visto, mais considerado, né? Acho que a palavra é essa, está sendo mais considerado. E você, Exatamente. e você trouxe a sua palestra, né? Veio muito em cima dessa relação do psicobioma, da nutribiótica, né? De essa harmonia ou desarmonia, né? Que pode acontecer nesses pacientes, que você falou bastante no congresso. Então, eu queria que a gente aproveitar que você está aqui conosco hoje, que você desse mais explicações sobre essa relação, né? Como que isso está funcionando, como que a ciência está enxergando isso também. Então, Larissa, o que está acontecendo aqui? Lá no nosso sistema digestivo, né? A gente está falando sistema digestivo, tanto a parte gástrica do estômago, quanto a parte do intestino. Uhum. Por uma má deglutição, ou por uma baixa produção enzimática, ou por uma alimentação muito industrializada, ou por uma falta de peristaltismo, por uma produção baixa de serotonina. Existem N situações que a gente não pode aqui ser categórico e dizer, não, o problema dela é peristaltismo, não, o problema dela é da gastrina, no controle da organização, não. Então, por algum fator, né, pode ser mecânico, pode ser enzimático, ou por uma alimentação muito dissonante, vai haver uma alteração dessa microbiota. Por quê? Alimentos mal digeridos vão fermentar na nossa microbiota, vão gerar um estresse oxidativo e não vão ter uma boa absorção. Esses alimentos vão acabar sendo roubados por patógenos, bactérias, que são oportunistas e vão trabalhar em cima desses Uhum. alimentos, fermentando e gerando um estresse oxidativo muito grande. A partir do momento que eu gerei um estresse oxidativo, é natural, gente, fungo crescer. O fungo, ele só precisa de um ambiente salutar para ele, então ver se tem cibo, se tem sifo. Eu não estou sendo contra os exames. Mas às vezes a gente faz tanta pesquisa e o ambiente está favorável para o fungo, e o fungo, né, na presença de um carboidrato simples, ele vai agir, se a gente pensar que o fungo em cima da cevada vai produzir cerveja, vai produzir álcool. Esse álcool é tóxico, é inflamatório para a microbiota e vai sobrecarregar o fígado. Então,
O que que a gente come? Como é que está o processo digestivo? Eu não estou falando de uma criança autista. Eu estou falando meu, seu, o da mãe do autista, o do pai. Porque todos nós temos momentos que a gente não está bem, que a gente não comeu bem, que a gente não está se alimentando bem, que a gente está pegando pesado. Com a adulteração da microbiota, agora vão crescer as bactérias do mal, elas vão ficar em maior número, e elas vão dominar as bactérias do bem. E está tudo bem. Uhum. No momento, elas produzem toxinas, endotoxinas. E com essa alteração da microbiota, com essa modificação da pós-biótica, do produto daquela microbiota, eu vou mudar o meu. Aí a gente fala de nutribiótica, eu vou mudar a minha ecologia, eu vou mudar a minha ecobiótica. Eu vou precisar de mais suplementos, ou eu vou precisar de mais limpeza intestinal, eu vou precisar de um próprio, de um gengibre, porque agora o produto desta microbiota vai interagir com o meu encéfalo. Afinal, existe um nervo vago, que é um sistema, é um cabo de comunicação, é um sistema binário, que vai trazer informações. E essas informações muito virulentas, muito dissonantes para o meu sistema encefálico, porque vai ultrapassar a barreira hematoencefálica, e eu vou ativar o meu eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Porque eu agora estou no estresse, eu estou vendo problema. Tem cocô de fungo, cocô de bactéria, tem toxina, tem hormônios adulterados, tem cortisol. E o meu sistema hipotalâmico, que vai estar vendo isso, vai ativar a via do cortisol. Então, eu estou no estado de vigília, no estado de alerta. O leão vai me pegar. O leão vai me pegar. Uhum. Então, a nutribiótica vai ter que ser diferente, a nutrição para este indivíduo não vai ser a mesma que a minha, que não está em desbiose. Eu vou ter que mudar. Ai, Gabi, mas você vai ter que dar suplemento? Eu vou ter que dar suplemento. Não há como a gente só trabalhar com chá. O chá vai ajudar muito, porque já houve uma mudança. Só que essa mudança, esse estresse oxidativo, já está chegando na mente. E eu já estou alterando o meu comportamento, porque agora eu entro num estado de impaciência, irritabilidade, eu entro num estado de hiperatividade, o eixo do cortisol vai ser liberado. Então, eu preciso de um psicobioma, e eu falo de probióticos, que vão conseguir atuar na mente, porque hoje tem várias comprovações, os lactobacilos raminosos, muito legal. Nós temos as bifidobactérias infantes, o bifidum brevê, a gente tem os plantarum, o lactobacilo longum, que eles têm uma atuação que consegue acalmar esse nervo vago, que é o canal de comunicação, fazendo com que o estresse oxidativo não impacte, não ative tanto esse eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Uhum. Perfeito. E hoje a gente tem muitos artigos falando, né, dos psicobióticos, da atuação deles, tudo super interessante, né? Você falou aí um pouquinho dessa coisa do cortisol aumentado, o leão vai vir, né? E na verdade o corpo preparou a gente para sair correndo do leão, só que a gente não sai correndo do leão, ficam todos esses metabólitos dentro da gente e aí causando, né, uma revolução interna. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim de outros sintomas, de características que as pessoas podem, inclusive os familiares, podem notar, né, nas crianças ou até nos adultos com o diagnóstico do autismo ou do TDAH. O que se pode se ver assim, de características, se tem alguma diferença de gênero, nas fases, nas faixas etárias diferentes. O que você pode passar para quem está assistindo, né, a live, que ela consiga associar, eu vejo que, né, essa pessoa tem essas características e tal. O que você pode dizer? Então, vamos lá. Vamos comparar
tanto o indivíduo com TEA quanto o indivíduo com TDAH. É bem parecido. Quando o microbioma muda, quando eu começo a ter mais bactéria do mal do que bactéria do bem, a bactéria do mal, geralmente, ela é muito virulenta. São as proteobactérias. São bactérias proteolíticas. Porque se a gente parar para pensar, o autista, ele tem uma seletividade muito grande. Então, ele, por uma acidificação, por um estresse oxidativo, a digestão começa na boca, Larissa. Então, o intestino começa na boca. E há uma alteração muito grande das papilas gustativas. Começa a ter saburra na língua, começa a ter afta, começa a ter glossite, começa a morder a bochecha. Estes pacientes, eles começam a ter uma boca muito ácida. A microbiota muda. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter desejo por alimentos mais ácidos. Não é normal querer frutas, legumes e verduras porque são alimentos alcalinos. Vai querer um alimento ou mais picante, ou mais acidificante, ou mais queijo, mais leite, mais pão, né? Porque tem a farinha, macarrão por causa do propionato. Afinal, o produto desse ecossistema modificou. Então, ele começa a querer mais carne, mais frango, mais peixe, mais ovo. Cada um é de um tipo. Com essa mudança na boca da microbiota, as proteobactérias proteolíticas vão crescer e vão produzir substâncias extremamente neurotóxicas. A mesma coisa vai acontecer com o paciente TDAH, porque ele começa a ficar muito excitado e ele começa, na ansiedade, querer desembrulhar mais do que descascar. Então, ele quer alimentos com glutamato, alimentos acidificados, alimentos com muito sal, alimentos, iogurte, enfim. Nessa mudança, vai mudar o grupo de bactérias. Os lactobacilos são as bactérias que controlam as más bactérias. Então, os lactobacilos se alimentam de arroz, de batata, de feijão, de legumes. Mas eles estão comendo menos, porque agora esta nossa criança ou adulto está comendo mais pão, mais bolo, mais biscoito, mais macarrão, lalali. Então, o lactobacilo vai perdendo força. E as bactérias, vamos pegar aqui as bactérias lácteas, porque está comendo muito queijo, está comendo muito iogurte, está comendo muito leite. Essas bactérias lácteas vão crescer. Então, os enterococos vão crescer. E o que eles vão fazer? Eles são muito espertos, muito espertos. Eles olham dentro da carne da gente, dentro de todas as substâncias, nós temos a tirosina. E a tirosina é uma substância, né, um aminoácido importante para a produção de dopamina. Tirosina, com ação de enzimas, se transforma em L-dopa, e a L-dopa vai se transformar em dopamina. Isso são etapas. E essas etapas precisam de magnésio, de B12, B9, B6, vitamina D, precisam de nutrição para que elas aconteçam. Mas a bactéria, que está no sistema periférico, ali embaixo, ela olhando, falando, se eu tirar a tirosina desta rota, se eu descarboxilar, ela produz uma enzima, essa má bactéria, e essa enzima consegue recolher a tirosina, e ela vai transformar a tirosina em tiramina, uma substância extremamente ácida, extremamente tóxica, que muda o paladar na mesma hora, que acidifica o intestino e cria campo para o fungo crescer, para outras más bactérias crescerem, e vai ambientando aquela região para que tudo se torne mais acidificante. Se eu não tenho tirosina subindo para minha cabeça, eu não terei a rota da dopamina. Se eu não tenho a rota da dopamina, eu tenho menos foco, TDAH. Menos concentração, TDAH. Eu tenho menos prazer, autismo. Eu tenho menos conectividade, porque a dopamina cuida do peristaltismo, junto com a serotonina, e cuida da imunidade também. E a dopamina, ela põe tudo no lugar. O Parkinson
É uma falta de dopamina. Então eu começo a sair do lugar, eu começo a não prestar atenção nas coisas, a dopamina foi sequestrada. Uma vez que eu produzo a tiramina, essa substância, ela é muito tóxica e ela precisa ir para o fígado e o fígado vai mandar essa substância ácida, tóxica, para a via de sulfatação. Gabi, o que é isso? O fígado vai jogar água, porque essa toxina ela é muito forte para passar para a corrente sanguínea. Então, o fígado joga água para deixá-la mais hidrossolúvel, para que ela possa ser eliminada, se conectando com a bile, indo para o intestino ou indo para a região do sistema renal, saindo pela urina. Só que o seu café vai para a via da sulfatação, o chocolate vai para a via da sulfatação, o cortisol que está produzindo em excesso vai para a via da sulfatação, a cerveja, o vinho, as substâncias produzidas no intestino fora a tiramina. Então, nós temos outros grupos de bactérias, porque agora o ambiente está favorável ao crescimento de más bactérias. E agora o bicho vai pegar. Porque aí vai crescer o Clostridium, a Klebsiella, vai crescer Desulfovibrio, a proteobactéria, e elas são muito mais virulentas que os enterococos e as bactérias lácteas. E elas vão sequestrar também a fenilalanina e a tirosina. E vão tirar da rota da dopamina. Mas agora elas vão produzir o pecresol, extremamente neurotóxico, ultrapassa a barreira hematoencefálica, adultera todo o sistema, ativa o sistema hipotálamo pituitário adrenal, gera irritabilidade, impaciência, hiperatividade, ansiedade, compulsão alimentar, via de sulfatação. Quando vê pecresol, fala, eu não consigo sulfatar isso é muito forte. Manda para a pele. A pele modifica a microbiota, dermatite, eczemas, psoríase. Quem não? Quem quando? Quem nunca? Quem comeu o negócio e às vezes se coça e tem adulteração. Só que se eu continuo me alimentando mal, agora o autista começa a ter perdas. Ele estava indo, ele fala, não, Gabi, ele fazia isso, ele fazia aquilo, agora ele não faz mais, ele não faz mais. Grupo de bactérias muito virulenta estão crescendo naquela microbiota. Agora as bacteroides cresceram, agora o Clostridium SPP cresceu, alguns enterococos, e aí, quando sequestrar, a tirosina vai transformar em metilfenol. Aonde está o metilfenol? Bainha de mielina acabou. Não existe micróglia, não existe potencial de ação, a neuroinflamação muito e a sulfatação em um fígado detonado. Então, porque aí ele vem com a seletividade, ele vem com as perdas, ele vem com a impaciência. Mas vamos pegar o Parkinson, vamos pegar o Alzheimer, vamos pegar nós mulheres no período da menopausa. Olha para todo mundo, não é só para o autista, porque o cérebro de uma criança ele está em construção. Até os 18 anos, o córtex pré-frontal está em construção. Agora, imagina um cérebro em construção, com muita toxina, com muita pancada e alimentação dissonante e seletividade. Será que ele vai crescer corretamente? Será que essas substâncias que estariam no meu cérebro, que já construiu, tem menos impacto ou mais impacto quem ainda está se transformando e crescendo biofísica, bioquímica e biologicamente? É isso que acontece. Nossa, sensacional, Gabi. Você consegue ter uma didática e a gente fica aqui, eu fico hipnotizada. E você falou duas coisas aí que me chamaram a atenção, que é o que a gente vê muito hoje em dia, ansiedade, compulsão alimentar em mulheres, e a gente vê que hoje em dia muitos adultos têm tido diagnósticos tardios, né, ou de autismo ou de TDAH. Então, muitas mulheres passam por essas situações e outras situações a mais e descobrem tardiamente esse diagnóstico, né? E elas passam a vida tentando mascarar isso, até a gente tem, né, esse termo da camuflagem social e tal. Então, o que você pode dizer, né, para essas mulheres? Como é que a gente pode direcionar esse olhar da nutrição em si, né, para essa situação? Olha que interessante, Larissa. A gente tem mais crianças, meninos autistas do que meninas.
E por que que isso é estatisticamente, comprovadamente? Uhum. Por que que isso é um número diferente? Porque os meninos têm muito menos estradiol do que as meninas. O Uhum. estradiol, ele é importantíssimo para fazer vasodilatação, mas ele é muito importante para a liberação da serotonina, da dopamina. Então, quando nós, mulheres, e não é no climatério, não, porque nós estamos sendo muito exigidas, dormimos pouco, estamos trabalhando muito, estamos num estresse constante por causa da demanda do lar e da demanda do trabalho. A beleza, né, essa busca constante pela beleza, é botox, toxina botulínica, ácido hialurônico, numa região que eu sempre falo para todo mundo. Nós, pela beleza, não estamos pensando em aplicar toxinas botulínicas numa região que é de suma importância, porque a sua expressão, a sua emoção, quando você fala, mexe tudo, gente, mexe tudo, porque a gente tem expressão. Quando eu paraliso um músculo, quando eu ponho uma toxina botulínica, lá dentro, a sua emoção está falando, ela está contando uma história triste e não tem uma ruguinha. O que está acontecendo? Você está mexendo no magnésio. Porque eu falo assim, magnésio, você é o cara que relaxa. Não fica aqui dentro, não, para dar sono nela. Vai lá para fora para tentar relaxar essa testa, porque ela fala rindo. Ela fala sem expressão. Ela fala e ela Tem está expressão, triste. é. Então, o corpo é de uma sabedoria divina. Então, às vezes, das rotas dos neurotransmissores, esses componentes saem para poder modular. O estradiol ajuda muito, muito na liberação de serotonina e dopamina. Tanto é que nós, quando entramos na menopausa, tendemos a embotar, a ficar mais introspectivos, mais ansiosas, mais Uhum. impacientes, mais agitadas, porque o estradiol caiu. É, um ressecamento de vagina, de pele, porque vai haver uma mudança. Nessa mudança, o que vai acontecer? Sem o estradiol, o nosso tecido adiposo, safadinho, vai tentar produzir estrona, que é um estradiol que não é do bem, e vai bloquear os nossos receptores de estradiol. Nosso tecido adiposo é estimulado a crescer para poder estimular a estrona, para poder entrar na falta que a célula está dizendo, eu não tenho estradiol. E sem o estradiol, que é importantíssimo para a liberação de neurotransmissores, o neurotransmissor também fala, vamos produzir mais estradiol. E a gente, em algum momento da vida, vai consumir um estradiol, porque a gente está péssimo. Esse Uhum. estradiol sintético, se é bioidêntico, se não é bioidêntico, gente, um estradiol sintético, ele vai ligar no receptor, mas se o receptor estiver bloqueado pela estrona, mas se não tiver, tá tudo bem, ele se ligou. Depois que ele ligou, ele solta. E ele não serve mais para nada, ele já fez a função. Agora ele vai para o fígado, para a via de sulfatação, e o fígado fala, mais coisa para eu botar aguinha. Depois esse estradiol vai para o intestino, e eu tenho que ter uma microbiota muito saudável para desconjugar esse estradiol velho e eliminar pelas fezes. Só que se eu tenho uma microbiota adulterada, eu desconjugo e mando ele voltar. Aí ele vira o estradiol do mal. Então são muitos processos com essa falta, né, de hormônios, porque eu preciso também dos hormônios da criatividade. Eu começo a aumentar a produção de colesterol. E claro, porque o colesterol é matéria-prima de hormônio sexual. E o Uhum. meu abdômen começa a crescer e o meu fígado, né, mais engordurado, começa a não queimar gordura à noite. Porque eu não estou comendo à noite e eu estou fazendo funções de limpeza. E eu vou engordando, e aí a minha insatisfação aumenta. E todo esse processo. E daqui a pouco a gente ganha um diagnóstico de autismo. Mas, na verdade, a gente está em uma adulteração, Larissa, muito grande, de processos naturais
que acontecem porque é uma queda hormonal mesmo após os 40, uma adulteração de microbiota, uma mudança na produção de colesterol e uma suprarrenal do cortisol, da produção do cortisol, de um período de estresse que agora tem que aprender devagarzinho a começar a produzir nossos hormônios sexuais. E o nosso ovário entrando em falência. Então, são muitas questões para a gente ganhar diagnóstico de autismo. Para a gente sair com um diagnóstico exacerbado no momento da vida que a gente está tão disfuncional. Uhum. Talvez isso que leve a todas essas questões que você falou, né? Que leve a essa demonstração de maior incidência dos diagnósticos, é isso? É isso que você está querendo dizer, né? E Exatamente. aí é Talvez nessa faixa etária que começa a aparecer, depois de 35, por aí, né? Como você falou, com a queda mais acentuada, exatamente. começando aos 40, né? E o que eu mais vejo hoje, Larissa, são mulheres de 35 anos com estradiol de 20, 30. Uhum. E o normal seria 150 até 200, quem sabe. Então, o estradiol é muito baixo pela demanda de trabalho, porque trabalham à noite, descansam um pouco, não faz a limpeza do fígado, porque o fígado funciona de um jeito de manhã. Uhum. De noite, ele funciona de outro jeito, porque de manhã ele quer tirar todas as toxinas. À noite, esse fígado precisa buscar o colesterol, precisa fazer mitormese. Então, eu Uhum. preciso de energia voltada para ele. Mas eu fui dormir 2 horas da manhã, porque eu tenho que entregar meu TCC. Então, infelizmente, o estradiol da mulherada está muito baixo, nos levando a diagnósticos talvez precipitados pela gente, em busca, né, um cansaço, que a gente está cansada, porque a gente está disfuncional, porque a gente não está decorando nada. Imagina o eixo hipotálamo, pituitário, adrenal ativado o tempo todo. A amígdala cerebral cresce, hipocampo diminui. E eu começo a ter medo de tudo e gero uma síndrome do pânico, e uma insegurança, e sentimento de culpa, porque eu estou no estado de alerta. Tá, Gabi, então fala um pouco assim, o que essas mulheres podem receber de sugestão, orientação rápida, ou até mesmo as mães, né, podem também fazer com suas filhas. No caso que a gente está falando, a gente puxou um pouquinho para a mulher, né? Mas o que as mães podem fazer com as suas filhas, né, crianças, para a gente poder cuidar disso? Ó, eu vou separar o grupo, né, para a gente poder ter uma direção. Nós mulheres, após os 35, sabendo que o fígado é muito importante para sulfatar, e vai ser uma via, né, da produção do colesterol, da queima da gordura, usar ervas hepatoprotetoras. O chá verde, ele é importantíssimo para ativar as enzimas antioxidantes TGP, TGO, excelente para a gente fazer o processo de sulfatação. O dente de leão, que eu amo muito, o dente de leão vai ajudar, ele é o taraxacum, na bile, é colerético, então vai fazer com que a bile possa trazer aquelas toxinas e queimar a gordura que é antioxidante, quebrar, né, e trazer as vitaminas antioxidantes para melhorar o processo de oxidação. Eu adoro o cardos marianos. Nós temos muitos trabalhos com cardo mariano, gente. Ele ajuda na glutationa, que é uma enzima de limpeza da tireoide, do fígado, do intestino e do cérebro. Então, ela pode usar a bardana, que melhora uma depurativa, melhora a microbiota, melhora o processo inflamatório. A gente pode usar também, fazer um processo de uns flavobióticos. Comer fibra, alimentos que alimentem os nossos lactobacilos, mas ajudar com cúrcuma, com gengibre, com limão, com própolis, com levedo de cerveja, um óxido de magnésio, que é o magnésio com oxigênio, para o intestino, ele não passa. No fígado, um dimalato. Mas esses processos são E quase, simples. Gabi, desculpa, quase não se fala tanto mais no óxido de magnésio, né? A gente hoje em dia fala muito no bisglicinato, no treonato e o óxido de magnésio, que é básico, né?
antigo, é Antigo. magnésio com oxigênio. Uma vez que Uhum. você relaxou e oxigenou, aquele intestino delgado, porque o intestino grosso é anaeróbico. Então, o intestino grosso eu não quero oxigenar. Mas, quando você toma o óxido de magnésio, ele vai no intestino delgado, que é o intestino da absorção, você vai ajudar os lactobacilos a se multiplicar e a combater Uhum. bactérias anaeróbicas que fogem do intestino grosso para esse ambiente. Essas bactérias não têm que estar ali, porque quando elas chegam ali, elas são extremamente agressivas. Uhum. Então, o óxido, ele serve como um laxante para intestino preso, ele vai ajudar o cloreto de magnésio, o cloro ativa GABA, e o GABA dá analgesia, ele acalma aquele intestino que está mandando muita mensagem para o nervo vago, e o nervo vago excitando demais esse eixo hipotalâmico. Passiflora, camomila, porque eu acalmo o nervo vago. Melissa, passiflora, camomila. Canela, porque eu puxo sangue para o baixo ventre. E aí, se eu trago o sangue, eu também trago os glóbulos brancos, eu trago todos os agentes de cura para esse processo. Então, assim, às vezes é no chá, às vezes pode ser em cápsula, um fitoterápico um pouco mais forte, em tintura. Gabi, eu não vou tomar chá, não dá para eu tomar isso tudo. Então, eu faço uma tintura disso, com aquilo, aquilo outro, e tomo um chazinho, e tomo uma cápsula de óxido de magnésio. Isso, o que vai mudar para as mulheres ou para as meninas é a dose. É uma criança, menina? Então a gente faz em tintura, porque chás hepatoprotetores, eles são meio amargos. Faz tintura. O óxido de Uhum. magnésio que vai mudar a quantidade. Um adulto 400, uma criança 200 miligramas. Mas, no final, é limpar esse microbioma e aliviar a via hepática. Uhum. E aí você também falaria da ação dos disruptores endócrinos em relação ao estilo de vida, que até você falou da luz, né? A luz do celular, ela se torna um disruptor endócrino, né? E fora tudo que a gente tem hoje em dia, você falou muito lá no início das embalagens, das preferências por alimentos muito palatáveis embalados. Então, essa seria também uma orientação, né? De evitar. Xenobióticos, bisfenol, agrotóxico, pesticida, tudo isso vai ter um impacto muito grande. Ah, eu não vou dar orgânico para o meu filho. Eu até entendo, porque às vezes está caro, Larissa. Eu tenho que Uhum. acolher. Mas alimentos de casca lisa, os verdes escuros, se puder, consumir os Isso. orgânicos. Ah, um abacaxi que tem uma casca mais grossa. Então, dependendo do alimento, que você encontre, né, uma casca mais grossa, o inhame, o aipim, dá para não ser orgânico. Mas se puder, o tomate, a cenoura, a gente dá preferência, porque se comprar uma caixinha, a gente vai inventando e fazendo com outros alimentos para que a gente possa oferecer menos pesticida para essas crianças. Isso vai variando, né? Então, a gente consegue também ali fazer alguma economia quando a gente varia, não compra sempre as mesmas coisas, né? E aproveitando Exatamente. também o que está na época. Ai, muito bom, Gabi. Olha só, queria que você falasse um pouco assim, o que que vem, qual a ordem, que às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Você falou de um monte de coisas, de alimento, de suplemento, a gente falou de estilo de vida, né? Dessa coisa da luz no celular, etc. Acabamos não falando muito de exercício, mas acho que já está no conceito de todo mundo, né? Que exercício é importante. Por onde que na prática clínica você acha que é interessante começar? Eu acho que, primeiro, o intestino. A gente fez, eu falei que eu ia falar sobre a Gabi, que amanhã ela vai estar aí com você, e o pessoal vai gostar muito, porque a gente conhece muito pouco de biofísica, né? Eu fiz o exame, tá, da BioWell, lá no congresso, para o pessoal entender de casa. Você põe o dedinho num aparelho muito interessante e ele lê todos os seus órgãos, todos os Eu seus fiz. chakras. Eu fiz da outra vez no congresso esse exame. É mais barato, é Maravilhoso, muito bom, maravilhoso. maravilhoso. E tia Gabi botou o dedinho lá. Gente, eu nunca escondi de ninguém que eu sou uma pessoa que vive em busca, que, né, tem um intestino muito prejudicado, que vim, né, cresci com esse intestino e hoje eu preciso estar sempre me cuidando. Por isso sou vegetariana, por isso me alimento muito bem, porque ele é muito frágil. Quando eu botei o dedinho, chácara, perfeito, perfeito, perfeito.
O do coração estava para um lado, não estava nem perto. Existe uma margem, gente. Tipo, as bolinhas podem andar dos chakras, mas uma margem. O meu estava aqui, ó. E o chakra do intestino, vamos falar do chakra esplênico, ele estava junto com o do coração, para o mesmo lado, em hipoatividade. E aí, eu falei, o quê? Eu vou agora... Falei, peraí, eu vou consumir um floral para desbiose, eu vou ao banheiro e ainda vou tomar o meu probiótico de desbiose. E vou voltar aqui com o dedinho para ver daqui a 1 hora qual o impacto que isso teria sobre mim. Os outros chakras super alinhados. E 1 hora depois botei o dedo. O meu chakra esplênico não mudou em absolutamente nada. Ele andou alguns microcentímetros. E eu só trabalhei o intestino. O meu chakra do coração cardíaco ele pulou de um lado para o outro e foi para hiperatividade. Então, para vocês entenderem, mães de crianças autistas, o intestino mexe profundamente nas emoções, profundamente no comportamento, profundamente na ansiedade. O meu grau de estresse mudou, o meu chakra mudou, o meu órgão mudou, tudo mudou. Então, quando você mexe no microbioma, ele não vai mudar instantaneamente. Porque não é assim. Nós temos trilhões de bactérias, fungos, vírus. A gente não tem só bactéria. Então, a mudança diária, o seu filho vai ficar bom. Mas é um trabalho em conjunto, entendendo que a alimentação, os prebióticos, os probióticos, os flavobióticos, é orar e vigiar. Mas o comportamento do seu filho, em um dia, em horas, vai modificar. Imagine em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, em 2 anos, você terá uma criança muito diferente. Ou um adulto, porque é para todos. Muito diferente, porque tem impacto imediato na ansiedade, no comportamento, e isso a gente pode, com a Gabi na live de amanhã, comprovar biofisicamente, e eu acho que a união dos saberes, a união do bioquímico com o biofísico é o futuro de todos nós. Com Somos certeza. seres eletromagnéticos. Então, assim, colocando aqui, resumindo o que você falou, né? A Flora-terapia está aqui ajudando a gente. O BOE é uma ferramenta incrível para avaliação, comparação e validação. Sim, com certeza. A Gabi acabou de mostrar aqui como que ela fez, né, essa comparação do antes e depois. Mas então aqui o que a gente precisa entender é que algumas coisas podem se modificar um pouco mais rápido, mas tem outras que levam tempo. Né? E às vezes a gente precisa conscientizar tanto o paciente como a mãe, o pai do paciente, de que não adianta a gente ficar, às vezes, ansioso com aquele resultado que não chega naquele momento, mas o resultado vai chegar. Né? Então a gente precisa persistir, né, na primeira semana, segunda semana, terceira, primeiro mês, segundo mês, e aí começa a aparecer um resultado mais duradouro, inclusive, né? Uma proposta que começa a ter uma adesão melhor, e a gente olhando para esse intestino de uma forma prolongada, a gente vai sim ter o resultado esperado na maioria das vezes, não é, Gabi? Não tenha dúvida, Larissa, porque, como falou mesmo sobre o BioWell, a gente tem dificuldade de fazer exame de sangue nos autistas, pois é difícil você colocá-lo como eu exijo, não é que eu exijo, mas eu gosto que a mãe veja a nossa evolução bioquímica, porque é onde eu posso comprovar que o trabalho que está sendo feito está dando resultado. Mas o BioWell, que eu achei interessante, ele não é invasivo. E por ser uma tecnologia fácil, talvez eu não consiga furar a criança autista de 2 em 2 meses, mas de 2 em 2 meses eu consigo ver a evolução dessa criança nos chakras, nos órgãos, na vibração, na frequência. Somos seres eletromagnéticos. As plantas são seres astrais que mudam a nossa vibração, a nossa frequência, pois a frequência, sendo eletromagnética, ela tem
imediata ação sobre a gente. Então, Uhum. quando eu digo as plantas, pode ser na forma de fitoterapia, pode ser na forma de chá, pode ser de cataplasma, pode ser na forma de tudo, gente. Ah, Gabi, eu não consigo dar chá para o meu filho. Vai fazer o arroz com a água do chá. Vai cozinhar o feijão Ótimo. com a água do chá. Então, Uhum. existem várias técnicas que nós, nutricionistas, a Larissa também é nutri, que a gente ensina como forma de introduzir aquele elemento sem ser tão radical. É. E a gente Sem ser consegue mudar aquele agressivo, né? ambiente. Porque isso é uma coisa importante, que a alimentação, É ela não isso. pode ser mais um fator de estresse, É né? isso. Ela tem que acolher de alguma forma, É né? isso. Para o paciente melhorar e como a Adriana colocou aqui também, toda a família melhora, né? Então é um efeito ali na família inteira. Muito Exatamente. bonito, né? Muito legal esse trabalho, é muito, muito bom você ver quando os resultados vão acontecendo, não é? E aí, Gabi, acho que a gente vai aqui já, vamos já nos encaminhando para o final. É, eu fiz um monte de pergunta, mas não sei se eu fiz todas que eu queria, mas acho que o papo foi legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que que imediatamente amanhã, o que que uma mãe poderia fazer ou a pessoa que teve mais adulta, que teve um diagnóstico tardio, o que que olha só, a Adriana está falando aqui que trabalhar o intestino do casal antes de engravidar, com certeza. Já pensar nessa situação da gravidez, né? Muito, muito maravilhoso mesmo Muito essa top. observação. Então, assim, para amanhã, o que que você acha que essa pessoa poderia fazer? Se ela está assistindo aqui a nossa live e fala assim, não, eu já vou providenciar isso para começar amanhã. Então, Larissa, se a gente pensar que esse intestino, como a Adriana mesmo falou, tem um impacto tão relevante nas nossas emoções, no nosso Shen, na nossa coerência, na nossa serenidade, na compulsão e ansiedade, mais do que nunca, começa hoje a trabalhar o intestino. Como é que eu Uhum. posso trabalhar o intestino? Limpando, não é usando probióticos. A gente não vai colocar mais grupos para trabalhar, mesmo que a gente não tenha esse conhecimento, a mãe de casa não tem, num ambiente que já está muito cheio. É limpar. Quando você vai receber uma visita, você não passa pano de chão na casa, você não limpa tudo para receber da melhor forma possível, faremos igual. Então vamos pensar na limpeza. Primeiro, a limpeza com plantas. Se o meu filho é seletivo, o que eu posso fazer com a seletividade dele? Respeitar e entender a seletividade. Ele só toma a mamadeira dele do leite da indústria com 7 medidas em 200 ml de água. Estou dando exemplo. Nós vamos botar 100 ml de água, 100 ml de leite de inhame. Ele não é sommelier. 7 medidas do pó, não, eu vou botar 5 medidas do pó, e agora, nesse momento, eu sei que o açúcar não é bom, mas o açúcar vem da cana de açúcar, eu vou substituir até que eu possa aumentar o leite de inhame. E aos pouquinhos eu vou botando leite de inhame com pó. Vou trocando por açúcar, porque aquele pó é de açúcar, e só que o açúcar é só açúcar, e aquele pó tem muito selenito de sódio, sorbato de Uhum. potássio, muitos aditivos químicos, muito glutamato. Então, essa é uma mudança pequena. Ou então, o que a gente vai fazer? Os chás. Ou eu vou fazer o arroz com a água do chá, se ele come arroz, ou eu vou cozinhar o feijão com leite de inhame, e o inhame, ao invés de eu bater com a água, o inhame cozido, eu vou bater com a água do chá. Eu vou usar os chás carminativos, que são erva doce, cidreira, camomila, puncho, todos os chás hortelã que possam melhorar a microflora e limpar as criptas. O óxido de magnésio sempre acho muito interessante porque é muito barato, é gentil e só age no intestino. Trazer esta criança ou esse adulto para comer mais fibras, mais legumes, verduras em pia. Vamos fazer bolinho frito de arroz, de carne. Bota um pouquinho de carne, mais arroz, um purê de batata para dar liga. Fritou, todo mundo adora um bolinho frito. É uma forma de você chegar com as plantas. Vamos tomar suco? Ah, o método BLW, comer muita fruta. Mas no suco eu consigo botar uma abobrinha, que não tem gosto de nada. Posso botar um inhame. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque você falou do bolinho frito, e muitas vezes essa palavra, hoje em dia, né, o frito, já causa uma estranheza. Então, fala também do frito que você acabou de falar.
Então, nós podemos comer gordura. Nós devemos comer gordura 15%. O que está acontecendo é que o pessoal de casa está comendo 50% de gordura, 40% de gordura, porque tudo é ovo, tudo é chia, tudo é linhaça, tudo é castanha, tudo é amendoim, tudo é amêndoa, tudo é nozes, leite de amêndoa, leite de castanhas, é queijo coalhada. Gente, nós podemos comer 15% de gordura. A carne tem muita gordura, o frango tem muita gordura, o peixe tem muita gordura. Então, o problema são os exageros que estamos acometendo em todas as refeições. Agora, uma refeição de arroz, que é planta, feijão, que é planta, batata, que é planta, cenoura, abobrinha, brócolis, repolho e um bolinho frito, não é isso que vai te levar a uma hipercolesterolemia e não é isso que vai entupir suas artérias nem gerar placa de ateroma. Nós podemos, principalmente uma farofinha, se você mistura com fibra, ela diminui o índice glicêmico, ela melhora o processo digestivo e aquela gordura que o corpo sabe lidar muito bem, sem ser em excesso, nós vamos conseguir. O problema é que às vezes na refeição tem um bife desse tamanho, a cavalo com ovo, mais o bolinho frito, e aí fica muito. São os excessos e as nossas escolhas. Equilíbrio sempre, como a Cláudia está falando aí pra gente, né? Então, para a gente finalizar aqui, o que você diria para as pessoas ou para os familiares, né, dos pacientes que convivem diariamente com as questões relacionadas ao TEA, ao TDAH? O que você diria, assim, resumindo a nossa live? Quais seriam as suas palavras para a gente encerrar? Olha, o TEA e o TDAH são condições multifatoriais que atingem muito a resiliência, né? Atingem muito a via do estresse, a via da falta de organização no amor, né? Na coerência, na serenidade. E que esses pais precisam muito vibrar no amor, trabalhar muito o chakra cardíaco, que é o chakra do equilíbrio entre os chakras espirituais e os terrenos, que eles tenham resiliência por essas crianças que ainda não têm, que eles tenham coerência e que paciência, porque eles estão em desequilíbrio nesse momento. Mas se você, pai e mãe, que está fazendo tudo correto, pode ter certeza que essa criança vai sair do eixo do estresse, do luta e fuga, e vai entrar no eixo GABA, serenidade, sincronicidade, porque todos pertencemos ao planeta. Entrega para a Mãe Terra, que ela acolhe, toma conta e te faz pertencer. Maravilhoso. Fechou com chave de ouro. Então, queria te agradecer mais uma vez, Gabriela Chaves, nutricionista, com atendimento, abordagem integrativa há muito tempo, com uma experiência muito grande em TEA, né, e outras mais. Ela é palestrante, é professora de pós-graduação, é autora de livro, e ela também está cadastrada lá no nosso site da Health 5D. Então, para quem gostou da Gabriela e quiser entrar em contato com ela, pode também procurar no site da Health 5D por nutricionista Gabriela Chaves, então tá lá o contato dela. Aqui também tá o Instagram, fala pra gente o Instagram, Gabi. Nutri Gabriela Chaves. Perfeito, maravilhoso. Então, relembrando que essa live não vai ficar gravada na íntegra no Instagram, vai ficar gravada no YouTube para quem quiser acessar e assistir tudo de novo ou encaminhar para alguma pessoa que está precisando assistir. Lembrando também que a Health 5D é uma plataforma de saúde integrativa, onde a gente cadastra profissionais de saúde integrativa para poder fazer essa conexão maior entre o paciente, o cliente, a pessoa que busca esse tipo de tratamento e o profissional. Então, na nossa plataforma, vocês vão encontrar os profissionais de saúde integrativa e vão encontrar também alguns conteúdos muito bacanas sobre saúde integrativa. Queria agradecer mais uma vez, Gabi, agradecer quem pôde estar junto com a gente hoje aqui ao vivo, as participações todas maravilhosas. E lembrar que amanhã tem a palestra com a Gabriela, a live com a Gabriela Matos e a Alessandra Cohen, que vai direcionar a live, sobre biofísica, né? O olhar da biofísica em relação ao autismo. Então é isso, gente. Muito obrigada.
Um beijo. Obrigada, Larissa. Um beijo, até breve. Até breve.